Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues. Seja muito bem-vindo a esse canal de evangelização. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Obrigado por aceitar o convite para rezarmos juntos. Eu quero te convidar, nesse vídeo, a meditarmos o Evangelho do dia de hoje. Estamos celebrando, nesse domingo, a Transfiguração do Senhor. Vamos meditar sobre o mistério de Jesus Cristo. Mas antes eu quero te pedir uma coisa. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações. Assim você evangeliza conosco. Vamos lá? O Evangelho de hoje, Transfiguração do Senhor, Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9. Mateus 17, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos fez ouvir, em 2 narrações paralelas, o evento da transfiguração de Jesus. Primeiro, na lembrança tardia que Pedro, ou um discípulo seu, fez à igreja, depois, na versão sinótica de Mateus. Diante desse episódio glorioso da vida de Jesus, colocamo-nos 2 perguntas. Que significado teve na vida de Jesus e para os discípulos que o presenciariam? Que significado tem hoje para a vida da igreja e para nós? Na vida de Jesus, a transfiguração constitui ao mesmo tempo uma teofania e uma cristofania, isto é, uma manifestação do Pai e uma manifestação de Cristo. Vindo a esse mundo e tomando um corpo, o Filho de Deus tinha como que escondido através de um véu. Ele aparecia no aspecto assemelhando-se aos homens. Quem o via perguntava: Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus parentes não estão entre nós? Sua vida, portanto, exteriormente, era aquela de qualquer outro homem. Crescia, trabalhava, suava e, naturalmente, rezava. Contudo, ele era Deus. Estava inserido e escondido num ponto do universo e regia, com o Pai, o universo. A transfiguração é uma inesperada transparência externa dessa realidade profunda de Jesus. É como se o véu de sua humanidade tivesse se diluído sob o efeito da luz interna, até o ponto de surgir o rosto escondido daquilo que São Paulo chama o conhecimento do esplendor de Deus, que se reflete na face de Cristo. À luz, uniu-se a voz do Pai, como para explicar o sentido daquilo que estava revelando. Este é o meu Filho amado.
Aquele dia os discípulos conheceram o verdadeiro Jesus e ainda não o conheciam e ficaram visivelmente atônitos. E agora, perguntemo-nos, o que significa a transfiguração para a fé da Igreja e para nós? Na segunda leitura, nós encontramos o apóstolo Pedro. Ele é o primeiro a aplicar o fato à vida da comunidade. Estamos a alguns decênios da morte de Jesus, na geração sucessiva àquela que foi testemunha dos eventos. Circulam entre os cristãos as primeiras dúvidas acerca de Cristo e de sua volta. A comunidade faz a experiência da perseguição. Alguém se pergunta: como fica a promessa de sua vinda gloriosa se tudo continua como antes? Nessa situação, Pedro reafirma a verdade acerca de Jesus Cristo, procurando-a não em especulações teológicas ou através de sutis raciocínios pessoais, mas através da própria experiência. Talvez tenha sido para isso que Jesus quis 3 testemunhas no alto do monte. Nós fomos testemunhas oculares da sua grandeza. Nós ouvimos a voz descendo do céu. Assim, aquela experiência se torna prova irrefutável e permite afirmar com certeza que o Senhor não falhará em suas promessas. Eis porque a transfiguração se torna ela mesma a lâmpada que brilha no escuro e anuncia o dia que se aproxima. O significado concreto de tudo isso, hoje como então, é este: nossa vida de cristãos está permeada de provações. O sofrimento nos acompanha. Muitas vezes é tanta a escuridão que não se consegue mais divisar o céu. O horizonte da fé parece desaparecer ao longe. Vemos somente a realidade presente que se mostra com toda a sua aspereza. Vemos somente a realidade presente que se mostra nesta aspereza. É nesta hora que a dor nos cerca com seu espetáculo. Dor de gerações passadas, dor atual, dor dos pecadores e dor dos justos. Aos lábios, aflora espontânea a pergunta: por que tudo isso? Por que, se Deus é bom, se Deus é Pai? São Pedro nos afirma que também alguns dos primeiros cristãos estavam tentados a dizer: onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Nessa prova de fé, brilha o Evangelho da Transfiguração, como penhor certíssimo de vitória. Toda essa dor irá acabar. Um dia, cada um de nós e todo o universo será transfigurado porque deverá ser como Jesus, deverá assumir seu modo de ser glorioso e espiritual e formar, aliás, um só espírito com ele. A dor atual é uma dor de parto, como escreveu São Paulo. Nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção de nosso corpo. Paulo se deixa transportar visivelmente por esse pensamento. Mas todos nós temos o rosto descoberto. Refletimos como no espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Então, exclamaremos espontaneamente também nós: é bom viver aqui. No entanto, porém, Jesus, como fez com Pedro, Tiago e João, aproxima-se, coloca-nos uma mão sobre o ombro e nos convida a descer do monte. Convida-nos a segui-lo a Jerusalém, isto é, nas provas da vida cotidiana. Talvez todo o episódio da Transfiguração, na intenção de Jesus, visasse a isto: preparar os discípulos e fortalecê-los na prova que o esperava dali a pouco. Os 3 apóstolos que havia levado consigo ao monte Tabor eram os mesmos que levava consigo ao Jardim das Oliveiras, onde foi preso na noite da Quinta-feira Santa. Nós, que agora que nos encontramos com o Senhor e sentamos à mesa com Ele, somos, em certo sentido, aqueles discípulos privilegiados, admitidos a contemplar a glória de Cristo. Saibamos valorizar esse momento para poder depois, como Pedro, confirmar os irmãos titubeantes com o nosso testemunho.
Essa é a reflexão que nós trazemos nesse dia da transfiguração do Senhor. Vamos rezar a consagração à Nossa Mãe Santíssima? Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.